Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Foram os discípulos que viram muitas vezes Jesus orando. Foram os discípulos que testemunharam que Jesus muitas vezes e todos os dias levantava cedo e se recolhia para estar em oração, que sentiram-se pequenos. E eles mesmo se aproximaram do Senhor e disseram: Senhor, ensina também a nós. Nós até hoje não sabemos como rezar. Nós até hoje não sabemos como orar. Ensina a nós o que é que nós devemos fazer. E penso que a nossa oração, logo quando o dia se inicia, deveria começar assim também, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo o nosso limite, dizendo para o Pai: Pai, nós também não sabemos orar, nós não sabemos a oração que te agrada, para que a nossa oração não fique muitas vezes como a oração dos pagãos. Você vê Jesus logo no início dizendo: olha, vocês não façam como os pagãos então. Os pagãos acham que serão ouvidos pela força das palavras, porque ficaram repetindo a oração várias e várias vezes, é pela força da repetição que eles acham que serão ouvidos. E não é verdade, meus irmãos. A oração que chega no coração de Deus é a oração onde o coração chega até Deus. Então a oração, ela não é feita primeiro com a boca. A oração é feita primeiro com o coração. É o nosso coração que, em primeiro lugar, deve chegar até o coração de Deus. O coração do jeito que ele está. Seu coração está triste, seu coração está amargurado, seu coração está perturbado. Eleva seu coração até Deus e faça o possível. Esforce o máximo que você puder para que a sua oração seja uma oração íntima, seja uma oração pessoal, seja uma oração na qual a sua boca e o seu coração possam exclamar: Pai, meu Pai, escuta a minha oração, escuta o que está dentro de mim, mas faça do Pai, faça da sua relação com Deus algo muito pessoal. O segredo da oração de Jesus é porque Jesus tinha uma relação com o Pai. E a oração dos pagãos não, era uma coisa muito formal. Primeiro que os pagãos não gostavam nem de olhar para frente. Depois eles nem pronunciavam o nome de Deus. Com todo respeito, mas a cultura judaica é assim até hoje.
O nome de Deus é muito santo, e realmente é santo, mas o nome de Deus não pode ser nem pronunciado. De modo que se você pega as Bíblias judaicas, no lugar do nome de Deus se coloca qualquer título, mas o nome de Deus nunca se diz, nunca se repete. Mas para nós não é assim. Para nós o modelo de oração é Jesus. Para nós aquele que nos ensina a orar e se relacionar com esse Pai é Ele. E nós devemos orar como Ele orava. Com todo respeito a você, eu sei que na bolsinha que você tem, na Bíblia que você tem muitas fórmulas de oração, você tem novenas, você tem devoções, e todas elas são maravilhosas. Mas nenhuma devoção, nenhuma novena, nenhum culto que nós prestamos aos santos, que nós tanto gostamos, Santo Expedito, Santana, e assim uma quantidade enorme, é para nós o primeiro modelo de oração. A primeira oração tem que ser pessoal. A primeira oração ela tem que ser do coração. A primeira oração tem que ser aquela na qual eu falo com Deus, na qual eu me coloco diante de Deus. Porque senão, minha gente, desculpe, os nossos irmãos protestantes muitas vezes têm razão. Os católicos não sabem orar. Os católicos sabem apenas rezar. Porque rezar é repetir palavras. Claro, a gente reza com o coração, por que não? Mas muitas vezes a gente pede para alguém, ore um pelo outro. A nossa boca não sabe dizer nada. Até porque nós não temos o costume. Até porque nós preferimos muitas vezes, eu rezo a Deus, no silêncio. É verdade que o silêncio é uma forma maravilhosa de oração. Mas eu sei que para o padre, quando você vem conversar com ele, você desaba o coração, diz um monte de coisa, e se possível for, você ter o dia inteiro para falar. E por que com Deus é diferente? Você não crê, não vê Ele perto, próximo de você? Por que é que você não rasga seu coração para Deus? Por que que no silêncio do seu quarto, recolhido no seu quarto, diante da sua cama de joelho, em cima da sua Bíblia, seu coração não é capaz de se rasgar para Deus? Se nós primeiro aprendemos as fórmulas de oração, aprendemos o Pai Nosso, aprendemos a Ave Maria, isso é para nos dar uma base. Isso é para as crianças aprenderem como deve se iniciar. Agora a gente não pode ficar criança a vida inteira no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos progredir. Porque até então, as nossas orações vai ficar na base do pedido. Nós fazemos cerco de Jericó, nós fazemos orações para derrubar isso, derrubar aquilo, e acabam sendo apenas orações intencionais, mas não acaba sendo aquilo que o Pai Nosso está nos chamando a viver. Toda oração dirigida ao Pai, ela primeiro purifica o nosso coração. Purifica o coração de quê? Das más intenções, dos maus desejos. A oração voltada ao Pai, ela nos purifica do ressentimento, da mágoa. A oração profunda, ela diz: Pai, perdoa mesmo as minhas ofensas, assim como eu estou perdoando a quem tem me ofendido. Talvez você tenha 20 anos que já reza essa oração e tem mágoas que duram 30, 40 anos. Será que a oração já atingiu o seu coração? Será que a oração já mesmo cavou dentro de você aquilo que te prende?
E aí, às vezes, você vai ficar a vida inteira rezando até 1000 ave-marias todos os dias, mas você não liberta o seu coração. Desculpa, eu sou padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não estou criticando a sua forma de oração, estou até abençoando as suas novenas, as suas orações, as suas preces, mas eu estou dizendo a você, nesse tempo que se chama Quaresma, a Igreja está nos convidando a vivermos a oração da forma mais profunda que nós possamos viver. E aqui talvez não é nem um tempo muito longo de oração, mas seja o tempo mínimo que você se dedique, 15, 20, 30, mas que a sua oração seja a oração que expresse a sua vida. Que a sua oração seja o seu momento mesmo de intimidade com Deus, onde não pode faltar nenhum desses 7 elementos que a oração do Senhor hoje nos apresenta. Pega você mesmo o Pai Nosso, e você vai ver que ali está aquilo que o nosso coração precisa viver. Livra-nos do mal, ó Pai. Você está vendo que o mundo que nos cerca é cercado de tragédias, perigos. Depois que as tragédias acontecem, o culpado é Deus. Mas cadê os intercessores? Cadê o coração suplicante que do fundo da alma está pedindo a Deus para que nos livre do mal deste mundo? O pão que o Senhor me dá, ensina-me a repartir com aqueles que não têm. Eu sei que todo mundo se propôs nessa Quaresma a viver alguma espécie de jejum. Mas veja que o nosso jejum, gente, é voltado até para nós. É para que eu seja assim, é para que eu fique mais magro, é para que eu fique mais santo. Você é capaz de fazer do seu jejum aquilo que o Pai Nosso nos propõe, de tirar do que é seu e dar para os que não têm? A oração que nós rezamos, oramos, ela tem que acompanhar aquilo que nós vivemos. Que no dia de hoje nos voltemos ao Senhor e digamos: Senhor, eu não sei orar, ensina-me de verdade, ó Pai, como é que eu devo orar? Põe a mão no seu coração e, se você puder agora, do fundo do seu coração, peça: Senhor, me ensina a orar. Senhor, eu até quero, Senhor, eu até tenho disposição para orar, Senhor, mas eu não sei. O Senhor ensinou os seus discípulos, eu também sou teu discípulo. Ensina-me como orar. Ensina-me no meu casamento, na minha família, na minha casa, como é que a oração se torna prioridade na minha vida. Senhor, eu não sei. Eu sou teu sacerdote, mas no fundo do meu coração eu reconheço que sou muito fraco na minha vida de oração. Até tento, luto, mas já que o Senhor me dá esse tempo da graça, eu estou pedindo por mim, estou pedindo pela tua igreja. Faça da tua igreja uma igreja orante, meu Pai. Faça da tua igreja uma igreja que esteja aos teus pés, suplicando tua bênção, tua graça e a tua proteção. Ensina-nos, ó Pai, a orar, porque nós não sabemos.